Graça e paz para você que está vendo esse vídeo agora. Não importa nem o dia nem a hora. Que você tenha mais e mais a misericórdia, a paz e o amor de Deus. Muito obrigado que você me permite entrar na sua casa por meio das suas redes sociais. Eu sou o escritor Márcio Ribeiro e hoje nós vamos falar sobre o seguinte tema. Quem é alinhado escolhe colocar sua vida no prumo novamente quando ela entra em desalinho. Vou repetir. Quem é alinhado escolhe colocar a sua vida no prumo novamente quando ela entra em desalinho. Nós vamos falar sobre alinhamento. Abra sua Bíblia em Isaías capítulo 6. Nós vamos ler do 1 ao 13. Nós vamos falar sobre esse texto durante esses minutos que estaremos aqui. Bem, alguns avisos aqui antes da gente começar. Eu quero pedir a você para continuar se inscrevendo no canal aí, você que tem visto os vídeos, mas não está inscrito, se inscreve. Não esquece de clicar no like, não esquece de comentar, não esquece de compartilhar. Isso vai fazer com que você pregue essa palavra junto comigo, leve essa mensagem adiante. O YouTube entende que assim esse vídeo pode ser recomendado. E é isso que eu preciso para que essa palavra siga adiante. É isso que eu peço para você. Não te custa dinheiro e nem te custa tempo. Um segundinho você clica no like. Alguns segundinhos você comenta. Um segundinho você clica no compartilhar. Só isso. E eu quero agradecer a você que já se inscreveu. Tá? Cada um de vocês que está inscrito. E eu quero que Deus abençoe a todos vocês, estando vocês inscritos ou não. Muito obrigado que você parou aí para prestar atenção. Outra coisa que eu quero pedir a você, não esqueça de combater as fake news. Elas são instrumento do diabo e elas continuam aí. Essas fake news elas são capazes de produzir morte, no sentido literal da palavra, difamação, calúnia. Elas são capazes de destruir carreiras, destruir casamentos. Fake news é coisa do diabo. E os textos bíblicos eu estou deixando aí para você comentar. E eu quero também pedir outra coisa para você com relação a fake news. Em nome de Jesus, pelo amor de Deus, usa a inteligência que Deus te deu. Recebeu uma informação? Vai conferir. Estou botando os sites aí. Olha, os textos estão nos comentários, os links para você clicar, para você conferir as notícias, os links também estão nos comentários. Gente, só usar a inteligência. E além da inteligência, você que é cristão, você ainda tem outro argumento, outra possibilidade de verificar. Pergunte a Deus, peça a Deus sabedoria, ela ser-lhe-á dada. Não é o que está escrito na palavra, gente? É o que está escrito na palavra. Peça sabedoria e ela será dada. É simples assim, não tem mistério. Último aviso. Aqui já é uma propaganda. Meu livro de Lodebar para Wonderland. Eu estou falando dele aqui direto e eu quero muito que você adquira, tá? Eu estou deixando os links de venda aí nos comentários também. São 11 histórias baseadas em fatos reais. São histórias de pessoas como eu e como você. Pessoas que deram a volta por cima quando tiveram seu encontro com Jesus. Pessoas que foram ao fundo do poço, mas tiveram seu encontro com Jesus. Aqui eu falo da Tamires, uma jovem que era criada numa família pobre, lutou com dificuldades e foi trabalhar na casa de pessoas ricas e lá conheceu o filho dos patrões, casou, só como era bem mais velho, e aí esse casamento deu problemas, e aí o resto da história você pode conferir aqui como essa jovem deu a volta por cima depois de tanto problema. Eu tenho aqui a história da Elisama, que era uma jovem cristã e que sofreu abuso por parte do pai, e isso acabou afetando no relacionamento dela quando ela encontrou um rapaz na igreja, e o restante da história está aqui para você conferir, a história real. Eu tenho também a história da Catarina, que era uma jovem que era criada na igreja e cantava na igreja. Na adolescência dela, uma dessas irmãs aí que não tem sabedoria começou a perseguir a garota, porque a garota se vestia como uma jovem normal, sem exageros. Então a irmã queria judaizar a garota, botar a garota legalizada, sei lá, pegava no pé da garota e a menina não aguentou a pressão, desviou, foi parar no mundo e zoou o plantão lá. Ó, tá aqui a história dela completa. Então, estou te convidando para você adquirir. E eu te convido, dá esse livro de presente para alguém.
Eu não sei quando você vai estar vendo esse vídeo. Se você estiver vendo esse vídeo numa época que seja época festiva, tipo Natal, tipo Dia das Mães, tipo Dia dos Pais ou aniversário de alguém que você ama, dá esse livro de presente para alguém. Tenho certeza que essa pessoa vai ser abençoada e edificada com essa leitura. Aí você vai me dizer, mas eu não tenho nada a ver com religião. Gente, olha, tudo bem que aqui eu falo que o ponto em comum de todas essas pessoas que deram a volta por cima foi o seu encontro com Jesus, tá? Porque o encontro com Jesus permite que a gente dê a volta por cima mais fácil, mais rápido. Sem Jesus a gente pode até conseguir, mas dá a volta no deserto e roda pelo deserto e não consegue, muitas vezes, porque não consegue ter forças. Agora, quando Jesus está na vida da gente, quando as forças faltam para a gente, ele caminha com a gente, ele pega a gente no colo. Vocês conhecem a ilustração Pegadas na Areia? Só vocês pesquisarem no Google aí, é bem antiga essa ilustração, e ela reflete o que é a vida de um cristão com Jesus. Tá aqui, ó, de Lodebar para Wonderland. Tá disponível aí, estou deixando os links de venda, ali você pode adquirir, tá bom? Muito obrigado aí pela tua atenção. Deus abençoe tua vida. Vamos lá, para a mensagem. Quem é alinhado escolhe colocar sua vida no prumo novamente quando ela entra em desalinho. Isaías capítulo 6, do 1 ao 13, a partir de agora. Vem comigo. Vai falar sobre a visão que Isaías teve, sobre o chamado dele. Vamos lá. Cabeçalho. A visão e o chamado de Isaías. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor. Ele estava assentado em um trono alto e majestoso. Todo o templo estava cheio da sua glória. Verso 2. À sua volta voavam poderosos serafins. Cada um deles tinha 6 asas, com 2 asas cobriam seus rostos, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. Eles diziam em alta voz, uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso. Toda a terra está cheia da sua glória. Era tão tremendo o som das suas vozes que chegou a sacudir o templo até os alicerces, e ele ficou cheio de fumaça. Então eu disse: chegou a minha hora. Vou morrer, porque sou um pecador, sou um homem com lábios impuros e moro no meio de um povo de lábios impuros. E agora eu vi o Rei, o Senhor Todo-Poderoso. Verso 6. Foi aí que um dos serafins veio voando em minha direção, trazendo uma brasa viva que ele havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: de agora em diante a sua culpa foi tirada, porque esta brasa tocou os seus lábios. Os seus pecados foram perdoados. Verso 8. Então ouvi a voz do Senhor dizendo: quem será o mensageiro que eu vou
enviar até o meu povo, e quem irá por nós? E eu respondi: eu irei, Senhor, envie-me. E o Senhor me respondeu: sim, você irá. E essa é a mensagem que você levará a este povo. Vocês vão ouvir as minhas palavras muitas vezes, mas não vão entendê-las. Vocês vão ver, mas não entenderão. Verso 10. Tornei insensível o coração desse povo. Tampei os ouvidos, tampe os ouvidos e feche os olhos deles. Vamos lá, vou repetir a leitura. Torne insensível o coração desse povo. Tampe os ouvidos e feche os olhos deles. Assim, eles não verão com os olhos, não ouvirão com os ouvidos, e nem compreenderão com o coração, para que não se voltem para mim e sejam curados. Eu perguntei então: Senhor, até quando isso vai durar? E ele respondeu: só depois que as cidades forem destruídas e ficarem em ruína, sem habitantes, até que as casas fiquem abandonadas e os campos completamente arrasados. 12. Até que o Senhor afaste para longe dele os homens e a terra fique completamente destruída e abandonada. Verso 13. Mas mesmo que fique 1/10 parte no país, ela também não vai escapar e será destruída. Israel será como um terbinto e um carvalho derrubado, que deixam um toco. Esse toco representa a santa semente que voltará a crescer. Que Deus esteja abençoando a sua palavra e que ela continue fazendo morada nos nossos corações. Então, durante esses minutos, nós vamos meditar um pouco acerca do que Deus quis falar para o profeta, como começou o chamado de Isaías. Nós temos algumas coisas aqui bastante interessantes. A primeira delas é: Isaías, ele reconheceu quem ele era quando Deus deu a ele essa visão. Ele reconheceu quem ele era. Ele sabia que ele era um homem pecador, de lábios impuros, e que habitava no meio de um povo de lábios impuros. Vamos lá. Nós não temos a informação, os historiadores nunca conseguiram chegar a uma conclusão com relação ao que significa a expressão lábios impuros. Pode ser murmuração, tendo em vista que o povo todo era desse jeito. Não sei. Isaías pode ser, de repente, que aqui ele era um sujeito assim meio grosso, meio rude, ríspido.
De repente era aquele sujeito que tinha a boca suja, falava muito palavrão. De repente ele era uma pessoa explosiva, que primeiro falava para depois pensar no que ele estava falando. Não sabemos ao certo, mas sabemos que Isaías tinha um problema e ele foi humilde para reconhecer. Ele entende que ele estava totalmente desalinhado daquilo que Deus queria e ele precisava passar pelo processo do alinhamento. Vamos lá. Você está vendo aí, você tem carro, conhece alguém que tem carro, você sabe que o carro frequentemente tem que ser levado ao mecânico para manutenção preventiva. O mecânico vê várias coisas, inclusive ele verifica a questão também do alinhamento do carro e frequentemente ele faz esse alinhamento. Para quê? Para que o carro continue rodando de forma segura e adequada. Assim como o carro passa por período de alinhamento, a nossa vida também tem que passar por esse período. Nós temos que fazer frequentemente esse exame de consciência. Onde nós estamos errando? Como nós nos reportamos ao nosso cônjuge, aos nossos filhos, aos nossos pais, vizinhos, colegas de trabalho, superiores hierárquicos ou subalternos hierárquicos? Como nós nos reportamos na igreja com o nosso irmão em Cristo, com aqueles que estão acima de nós na liderança da igreja, aqueles que estão abaixo de nós na liderança, falando de hierarquia eclesiástica, tá? Porque dentro da casa de Deus somos todos iguais. Estou falando de hierarquia, essa hierarquia que tem aí, tá? Como é que nós procedemos? Como é que é o nosso falar? Como é que é o nosso linguajar no trabalho? Como é que é o nosso linguajar no colégio, na faculdade? Qual é o nosso procedimento de uma forma geral? Então, periodicamente, nós temos que fazer essa análise para verificar o quanto nós estamos alinhados ou desalinhados. E caso encontremos algum desalinho na nossa vida, nós então precisamos passar pelo processo do alinhamento. Bem, temos visto que a igreja evangélica brasileira está muito desalinhada nessas últimas décadas, vamos dizer. Aí antes que você me diga, mas você está julgando, fazendo acusação, meu querido, minha querida, a internet está cheia de casos aí, toda hora eu falo. É cantor que saiu do armário, é pastor que foi descoberto com amante, é pastora que foi descoberta com amante, é missionária que faz vídeo aí quase nua, seminua, mergulhando nas águas. Então tem escândalo sobre escândalo, escândalo sobre escândalo, escândalo sobre escândalo. É só você ver a parábola do trigo e do joio, que em breve vai ser pregada aqui, tá? Em breve a gente vai pregar essa palavra aqui, sobre o trigo e o joio. Porque está chegando o tempo, esses escândalos estão acontecendo, porque a Bíblia nos diz que no final dos tempos eles aconteciam, não custa lembrar você, tá? Estou deixando inclusive textos bíblicos aí para você relembrar, tá? Nós temos a Bíblia nos informando que no final dos tempos esses escândalos aconteceriam. E nós podemos afirmar também, à luz da palavra de Deus, que está chegando o tempo, sim, do joio aparecer e começar a ser arrancado da igreja. Está chegando esse tempo eu creio que já está até acontecendo. Esses escândalos que aparecem não é nada. Se vocês estão espantados com a quantidade de escândalos que tem vindo, isso não é nada, vai vir muito mais. Vai vir muito pior. Não se espante, vai vir muito pior. Não estou falando nada que você não saiba, porque a Bíblia diz: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Isso não é nada ainda, tem muita coisa ruim para vir, infelizmente, porque a igreja evangélica brasileira está desalinhada e Deus está começando a colocar essa igreja num processo de alinhamento. Só que vai ser doído, porque o povo não está tentando entender quando os pregadores falam, quando os pregadores explicam, quando os pregadores ensinam. Você quer ver como é que a igreja evangélica brasileira está desalinhada há muitas décadas? Vamos lá. Escola dominical. Você que está me vendo aí, você é cristão. Há quanto tempo você não vai na escola dominical? A sua igreja tem escola dominical? A primeira pergunta que eu vou te fazer é essa: sua igreja tem escola dominical? Tem igreja que nem tem. Vamos lá, tua igreja tem. Quantos vão? Quantos membros da igreja vão para a escola dominical? Eu aposto, é porque crente, cristão não pode apostar, mas se pudesse eu apostaria com você. E ganharia com folga. Não passa num percentual muito otimista, não passa de 20% o número de crentes que frequentam a escola dominical nas igrejas. Não passa de 20%. Estou sendo otimista, hein?
Tá? Tem igreja que não chega a 10%. Igreja de 3 mil membros, que na escola dominical, juntando todas as classes, não tem 300. Então aí já não dá nem 10%. Igrejas com 5 mil membros, juntando todas as classes, se espremer chegar em 500, 10%. Igreja com 100 membros, se esforçam 20%. Então, tá? Qualquer igreja que passe de 20% do número de alunos na escola dominical é uma igreja extremamente próspera no Brasil de hoje. Infelizmente, porque a escola dominical deveria ter frequência de 100%, descontando aqueles que trabalham domingo, porque eu sei que tem gente que trabalha domingo. Tem gente que trabalha em comércio e que é empregado, não pode faltar. Tem gente que trabalha em profissões que tem escala, né? É policial, é vigilante, é bombeiro, é segurança, é enfermeiro, tal. Gente que trabalha com atendimento por telefone, como eu já trabalhei há alguns anos. E várias vezes eu trabalhei domingo. Não pude estar na escola dominical. Ou trabalhava sábado à noite, entrando pela madrugada. Quando eu chegava em casa já era quase domingo de manhã. Era alta madrugada. Como é que eu ia para uma escola dominical? Se eu precisava dormir. É complicado. Então eu sei que tem isso. Descontando esses, o restante deveria estar na escola dominical. Então essa é uma prova que eu estou te dando aí, que a igreja evangélica brasileira está desalinhada há muito tempo. Vamos lá. Outra prova, a liturgia dos cultos. Tem igreja que dá oportunidade para todo mundo que está na igreja. Aí eles dizem assim: agora nós vamos ouvir a parte mais importante, que é a palavra. Aí dá para o pregador 20 minutos. Tá de brincadeira. A parte mais importante é a palavra. 20 minutos. 25 minutos. Eu sei porque eu já passei por isso, pregando em algumas igrejas por aí. Já passei por isso. Tá? De me darem 20, 25. Não só eu, mas eu conheço as igrejas nas quais eu já preguei, e outros pregadores passaram pela mesma coisa. E você que está me vendo aí, que de repente prega a palavra por aí, você provavelmente já passou por isso também. Aí eles dizem que essa é a parte mais importante. Eu chego a rir de tão mentirosa que é essa afirmação. Então, enchem os cultos de louvores. Muitas vezes os louvores são antropocêntricos. Eu nem vou entrar muito nessa seara dos louvores não, porque só esse assunto dá uma mensagem à parte. Para falar de louvores antropocêntricos, nos quais o homem é o centro, você vai vencer, você é precioso, e louvores cristocêntricos, Jesus, pastor amado, contempla-nos aqui. Tá? Então tem uma grande diferença aí. Mas nem vou entrar muito nessa seara não. Fora o tempo que é dedicado aos louvores. Como eu falei, a questão não é ter louvor, a questão é a quantidade do tempo, a questão é que o ministro do louvor deve se limitar ao louvor, é o tempo, porque o culto ele tem que ser feito com ordem e decência, a palavra já diz isso inclusive. Tem que haver uma seleção no número de oportunidades, porque você não pode esticar o culto até altas horas para depois, então, agora vem a palavra que é a mais importante, dá 20 minutos para o pregador, dá 15 minutos, dá 25 minutos, aí tá de brincadeira, né? Aí você não está falando sério, você não quer que sua igreja cresça. Porque se a própria Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra, não diz que a fé vem pelo ouvir o louvor, não diz que a fé vem pelo ouvir a oportunidade. Está escrito aqui na Bíblia que a fé vem pelo ouvir a palavra. Também está escrito na Bíblia que nós já estamos limpos pela palavra. Também Jesus falou que nós devemos conhecer a verdade. E Paulo fala que temos que aprender a manejar a palavra da verdade. Então, é a palavra que faz essas coisas todas. Aí eles querem tirar a palavra do culto, estão tirando. Então essa é outra prova. Eu vou te dar outra prova. Proliferação de falsos profetas. A Bíblia diz que no final dos tempos eles surgirão. Falsos cristos, falsos profetas. Estou deixando aí nos comentários também.
a listinha dos textos sobre os falsos profetas. Então, falso profeta para cá, falso profeta para lá. Nós vimos aí nas últimas eleições, né? Teve até pastor orando, orando pelo candidato dele. Eis que Deus está te dando sabedoria, porque você tem honrado a Deus e você vai ser eleito. O eleito foi o adversário do cara. Eu chego a rir, cara, de tão ridículos que são esses falsos profetas. Tão ridículos que são. Falam aquilo que Deus não mandou falar. E antes que você comece a me apontar, dá uma lidinha na relação de textos sobre falsos profetas. O primeiro deles é o de Deuteronômio. Dá uma lidinha nesse texto aí e me diz. Depois você debate comigo. Lá está escrito que se alguém fala alguma coisa que não acontece, é porque não falou em nome de Deus. Então eu não estou julgando ninguém. Está escrito lá. Lê, depois você debate comigo se você achar que eu estou errado. Entendeu? Então tá aí, ó. Outra prova de que a igreja evangélica brasileira está desalinhada. Vou te dar outra prova. Os púlpitos, eles foram feitos para pregar a palavra de Deus, para anunciar a mensagem da salvação. E nós temos visto que tem sido dado glórias ao Bolsonaro. Eu ainda não vi ninguém dar glórias ao Lula no púlpito não, mas se der vai tomar uma bronca minha do mesmo jeito, que é inadmissível. Ali é para pregar a palavra de Deus. Ai, mas eu tenho o meu direito a voto. Tem, mas da porta da igreja para fora. Você vota em quem você quiser, ninguém tem nada com isso. Se eu quiser votar numa Jaguatirica para presidente, eu voto na Jaguatirica para presidente. É um direito meu. Se eu quiser ficar em casa, não sair para votar, eu vou estar errado, porque eu vou estar descumprindo uma lei, porque a lei diz que o voto é obrigatório, então sou obrigado a sair de casa. Não sou obrigado a chegar lá na urna e votar, não. Ninguém pode me obrigar. Se eu quiser anular meu voto, eu posso. Se eu achar que nenhum político merece meu voto, eu vou lá e anulo meu voto e acabou. Ninguém pode me proibir disso. Se eu quiser votar em branco, eu também posso. Ninguém pode me proibir. Estamos numa democracia. Não posso ficar em casa, porque senão eu vou estar errado. Eu vou estar descumprindo a lei. Eu fiz isso em 2020 por causa da pandemia. E também porque não tinha ninguém que me interessasse em dar meu voto. Mas mais por causa da pandemia. Eu não iria me expor indo votar. Então eu ia pagar a multa, mas o próprio Tribunal Regional Eleitoral isentou todos os eleitores que não foram votar em 2020. Nós fomos isentos do pagamento da multa. Mas nós temos que cumprir a lei. Agora é da porta da igreja para fora. A porta da igreja para dentro não interessa ao pastor, o irmão, pregador. Se você vota no Bolsonaro, se você vota no Lula, no Ciro Gomes, na Simone Tebet, no Flávio Dino, no Sérgio Moro, na Jaguatirica, no Macaco Tião, no Tiquinho do Botafogo, não interessa em quem você vai votar. Isso é problema seu, ninguém tem nada com isso. Aliás, a própria legislação eleitoral diz que o voto é secreto. Então, ninguém tem nada com o teu voto. Problema teu. Problema teu. Eu voto em quem você quiser. Agora, dentro da igreja está errado. E o que mais aconteceu dentro da igreja evangélica brasileira nesses últimos anos foi isso aí. A igreja se transformou num partido político, numa extensão do partido político, num comitê eleitoral de um candidato a presidente. Vocês sabem disso. O resultado, hoje, na data que eu estou gravando esse vídeo de 2023, é o esfriamento espiritual de muitos crentes que saíram da igreja porque não aguentaram, chegaram numa igreja querendo ouvir uma mensagem que acalme seu coração, que traga o esclarecimento, que tire dúvidas, que acalme, que até mesmo que confronte, mas dentro da palavra de Deus. O cara chega para participar do culto e fica ouvindo mensagem sobre política. Ninguém merece. Ninguém merece. Eu tenho coragem de levantar e ir embora, como eu já fiz uma vez. Peguei numa igreja, aí começou. A campanha ali era para votar nesse que hoje é inelegível. Eu levantei e fui embora. Eu levanto e vou embora. Que eu estou ali para ouvir a palavra de Deus. Se não tiver a palavra de Deus para ouvir, eu levanto e vou embora. Só que eu tenho estrutura espiritual para levantar e ir embora
mas procurar outra igreja. Só que muitos não tiveram essa estrutura espiritual, levantaram, foram embora e não voltaram mais. Você quer prova maior do que essa? Eu ouvi certa vez, eu vou procurar pesquisar, não pesquisei, mas eu vou procurar pesquisar estatísticas oficiais. Até porque o censo de 2022 está sendo divulgado hoje. Hoje que o IBGE está divulgando alguma coisa. Então eu vou procurar pesquisar e eu vou trazer para você nas próximas mensagens aí. Mas eu ouvi informalmente aí alguém falando na internet que nós temos a maior denominação evangélica do Brasil, que é a Assembleia de Deus. E que em segundo lugar, a maior denominação evangélica é a dos desigrejados. Pô, isso é muito sério, cara. A maior denominação evangélica do Brasil, a segunda maior no caso, desigrejados. Você tem mais desigrejados do que batistas, você tem mais desigrejados do que presbiterianos, mais desigrejados do que metodistas, mais desigrejados do que membros da Universal, ou membros da Internacional da Graça de Deus, ou da Mundial do Poder de Deus. Você tem mais desigrejados do que metodistas wesleyanianos, luteranos, episcopais. São muitas denominações existentes por aí. Nova Vida, Vida Nova. Você tem mais desigrejados do que essas denominações todas. Eu vou pesquisar para apurar se o IBGE pegou isso. Como o IBGE pesquisa tudo, eles perguntam sobre tudo, então essas informações devem estar disponíveis. Não sei se estão hoje, mas eu vou pesquisar, que eu agora fiquei curioso em saber. Eu vou trazer para você. E se essa informação que eu vi na internet for procedente, for pertinente, é preocupante e prova o que eu estou falando. Tá? Sobre o desalinho da Igreja Evangélica Brasileira. Tá? Infelizmente isso está acontecendo. Infelizmente. É muito triste, mas eu tenho que entender que isso faz parte do fim dos tempos, mas isso não significa que eu tenha que ficar calado e não tenha que vir aqui falar sobre o assunto. Então eu falei do desalinho, falei do como Isaías reconheceu. Então você, meu irmão, minha irmã, você pode se examinar agora aí. Vamos lá. Você acha que Deus só chama quem está alinhado? Porque ensinaram isso para você. Não, primeiro você tem que se consertar para depois você trabalhar. Bom, em parte o ensino nem está errado mesmo não, tá? Em parte esse ensino nem está errado não. Realmente o certo é quando a gente se converte e começa a fazer parte do reino de Deus, é começar a mudar. Porque quem tem um encontro com Jesus, a vida não tem como ser a mesma. E a gente aprende isso na própria Bíblia. Tá? A própria Bíblia nos mostra isso. A mulher samaritana, quando encontrou com Jesus, ela foi confrontada no seu pecado, ela entendeu e ela saiu para anunciar o Evangelho. Ela saiu para anunciar que encontrou o Messias. A vida dela não foi mais a mesma. A mulher adúltera, quando recebeu o perdão, Jesus falou, vá e abandone sua vida de pecado. Ela foi. Zaqueu, quando se encontrou com Jesus, é a primeira coisa que ele falou. Olha só, Senhor, o que eu roubei eu vou devolver em dobro, o que eu fraudei eu vou restituir 4 vezes mais. A vida dele não foi mais a mesma. E eu te falo, pesquisa na internet aí, a entrevista do ator Dudu Azevedo. Ah, quem é Dudu Azevedo? O ator que fez o papel de Jesus nessa novela que a Record exibiu há algum tempo atrás. Ele falou, tem a entrevista dele aí, que desde que ele fez esse papel, ele recebeu o convite, estudou, pesquisou, leu a Bíblia, leu outros livros e tal, porque o ator tem que pesquisar para poder representar o personagem, ainda mais quando é um personagem não somente histórico. Jesus é um personagem que não é somente histórico. Muitos estudam a vida de Jesus como um fato histórico, ok, não está errado. Mas nós como cristãos sabemos que além da figura histórica que Jesus foi, e Jesus ele é e sempre será o Filho de Deus, o Salvador da humanidade, o Senhor daqueles que abriram seu coração para Ele e recebê-lo como Senhor. É para quem quer. O convite foi feito a todos. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito
para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Está escrito. Está escrito. É para quem quer. Eis que estou à porta e bato, assim disse Jesus. Se alguém abrir e me convidar, eu entrarei, cearei com ele, ele comigo. Eu tenho uma mensagem sobre esse tema aí no canal, tá? Tenho aí. Procura aí que tu vai encontrar. Então, partindo desse princípio aí, nós entendemos que temos que andar em caminhos retos. Mas Deus, na sua soberania, Ele chama quem Ele quer. Isso não significa dizer que necessariamente Ele vai esperar você consertar a sua vida para chamar. Agora, se você for chamado com a vida toda zoada, faça como Isaías fez. Arrependa-se do seu pecado. Isaías fez isso, confessou. Até porque a Bíblia diz que quem encobre suas transgressões nunca prospera, mas quem confessa e abandona alcança a misericórdia. Então aqui, no texto mesmo, a gente leu que Isaías teve o pecado dele perdoado. Quer conferir? Vamos ver de novo aqui. Vamos com calma agora. Verso 1. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor. Ele estava assentado em um trono, alto e majestoso. Todo o templo estava cheio da sua glória. Isso não quer dizer que foi depois que o rei Uzias morreu. O texto é bem claro. Aqui não é revelação divina, é aula de português. O texto diz que foi no ano que o rei Uzias morreu. O ministério de Isaías alcançou o rei Uzias. Alcançou. Durante aquele ano ali que ele foi levantado, Uzias estava vivo ainda, Uzias morreu depois. O texto é claro, que é aula de português, não é revelação divina. Tá? O ministério de Isaías alcançou o reinado de Uzias e os seus sucessores. Tá? E historicamente a gente sabe que ele foi morto pelas mãos do rei Manassés, perverso, que segundo os historiadores Isaías morreu cerrado ao meio. Vamos lá. Verso 2. À sua volta, a volta do trono, voavam poderosos serafins. Cada um deles tinha 6 asas. Com 2 asas eles cobriam seus rostos, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. Então Isaías teve essa visão sublime do trono de Deus com seres angelicais à volta. Olha que lindo a visão que foi dada a ele. Eles diziam em alta voz uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso. Toda a terra está cheia da sua glória. Os anjos adorando a Deus. Esse é o lugar que tem preparado para nós no céu. Vivermos em eterna adoração ao Senhor. Verso 4. Isso é adoração. Tem gente que acha que a adoração é só cantar na igreja. A adoração na igreja a gente canta é uma manifestação da adoração a Deus. Uma das. Não é a. Outra aula de português. Não é a artigo indefinido. É uma. Artigo indefinido. Uma das. Tem várias. Tá? Olha aqui. A gente acabou de ler. Isso é adoração. Verso 4. Era tão tremendo o som das suas vozes que chegou a sacudir o templo até os alicerces. E ele ficou cheio de fumaça. Olha o poder da adoração como é. Verso 5. Então eu disse: chegou a minha hora. Vou morrer, porque sou um pecador. Sou um homem com lábios impuros e moro no meio de um povo de lábios impuros. E agora eu vi o Rei, o Senhor Todo-Poderoso. Isaías ficou assustado. Ele achou que ele ia morrer porque ele se reconheceu como um pecador e que ele vivia no meio de um povo pecador. Então vamos lá. Isaías não jogou a culpa do pecado dele para cima dos outros, não. Deixa eu deixar bem claro aqui. Em nenhum momento está escrito aqui. Isso é interpretação de texto, aula de português. Bem clarinho aí. Ele disse que aquele povo era que nem ele, que ele era que nem aquele povo. Sou um homem de lábios impuros e que habito no meio de um povo de lábios impuros. Ele não jogou a culpa do pecado dele para o povo, não. Então, essa é uma lição cá para você. Não jogue a culpa do seu pecado nos outros.
Ah, eu sou assim porque meu pai é, porque minha mãe é. Crente Gabriela. E a transformação? Eu nasci assim. Ah, o crente Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, e sou mesmo assim, vou ser sempre assim. Isso não existe. Nada contra a irmã Gabriela. Pelo amor de Deus, tem que explicar, bem explicado nas redes sociais, que tem um monte de gente que é meio sem noção, que tem um pouquinho de dificuldade de compreensão cognitiva, pega o que a gente fala e deturpa. Então, tem que explicar bem explicadinho, desenhado. É a forma de dizer, porque eu cantei um trechinho da música Gabriela, da Gal Costa, lá do tema da novela Gabriela, lá dos anos 70. Por isso que a gente fala que é o crente Gabriela. Nada contra nenhuma irmã que tenha esse nome, não. Bem claro, bem explicadinho, nos seus mínimos detalhes. Lembra do explicadinho da Praça Nossa? Pois é. Tem que ser assim, bem didático, que é para não ter nenhuma sombra de dúvida. Você tem que ouvir sabendo o que eu falei, não é o que você interpretou. O pregador tem que falar e você tem que sair da igreja entendendo o que o pregador falou. Não é o que ele quis dizer, é o que ele disse. Não é o que você achou que ele falou. Tá? É o que ele disse realmente. Bem clarinho, bem explicadinho. Então vamos lá. Isaías assumiu o pecado dele, não jogou a culpa no pecado de ninguém. E aqui vai uma informação bem interessante, que você pode viver no pior ambiente possível, mas isso não quer dizer que você tem que ser igual ao ambiente. O pastor Cláudio Duarte fala de termômetro e termostato. O termômetro, ele registra a temperatura do ambiente. Se hoje, estou gravando esse vídeo aqui, a temperatura esteja em torno de 26 graus, o termômetro registra 26 graus. O termostato, ele muda a temperatura do ambiente. Faz o ambiente ficar ou mais frio ou mais quente de acordo com o meu interesse. Então, o cristão verdadeiro, ele não pode ser termômetro, ele tem que ser termostato. Ele tem que mudar a temperatura do ambiente. E se não muda a temperatura do ambiente é porque ele está sendo termômetro. E o interessante é que a Bíblia fala: não se conformem, não tomem a forma do mundo, não se amoldem aos padrões do mundo, mas transformem-se pela renovação do seu entendimento ou da sua mente, né, para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, versos 1 e 2. Vai conferir na sua Bíblia e coloque em prática, para você entender. Faz parte do processo de alinhamento. Eu venho para a Bíblia, eu vejo José sendo arrancado de casa, adolescente, sem a companhia do pai, das madrastas que cuidavam dele, dos irmãos. Ele gostava dos irmãos, os irmãos é que não gostavam dele. Ele gostava dos irmãos. Ele foi arrancado do convívio, da família, pelos irmãos. Foi vendido, foi parar no Egito, uma terra distante, uma terra onde ninguém adorava ao Deus de Israel, o único Deus. E José em nenhum momento se corrompeu, muito pelo contrário. Ele não deixou o Egito moldar o caráter dele. Ele não deixou os costumes do Egito mudarem o caráter dele. Tanto é verdade que lá no Egito, quando mudaram o nome dele para Zafenate-Paneia, o faraó, quando fez isso, ninguém chamava José de Zafenate-Paneia. Você só tem essa referência ali na hora que o faraó deu esse nome egípcio para ele. Mas você não encontra ninguém chamando José de Zafenate-Paneia. Ele sempre foi chamado pelo nome hebreu dele, José. Assim como Daniel. A história do Daniel é bem parecida. Foi arrancado também da sua família adolescente, foi levado cativo para a Babilônia. E ali também não se corrompeu. Daniel ainda foi mais ousado, que logo de cara ele falou: eu não quero comer a comida do rei. Logo de cara. Ele já foi logo falando que não queria comer os manjares do rei. Logo de cara. E ele não se dobrou diante de Deus nenhum daí da Babilônia. Ele não se dobrou. Ele não estava lá no dia da fornalha. Por que ele não estava? Porque ele era governador de mais de 40 províncias. Ele estava trabalhando, viajando a trabalho. Se ele estivesse ali, ele não ia se dobrar também? Claro que não. Tanto que ele se recusou a obedecer aquele decreto, né, do rei Dario, que dizia que ninguém poderia orar a nenhum deus, a não ser a ele, o rei. E Daniel continuou orando 3 vezes ao dia. Por isso ele foi jogado na cova dos leões. Então Daniel não se dobrou, não se curvou. A Babilônia não moldou o caráter dele. Ele teve o nome dele mudado para Beltesazar, de acordo com o rei Nabucodonosor. Mas ninguém chamava Daniel por esse nome.
A única vez que você encontra referência sobre esse nome, Daniel sendo chamado por esse nome, foi ele mesmo que se chamou assim. No capítulo 7 ou 8 de Daniel, quando ele entrega uma profecia para o povo, ele diz: eu, Beltesazar. Ele foi o único que se referiu a si mesmo uma vez como Beltesazar. Para você ver, ele foi chamado ali pelo nome hebreu dele. Até quando ele foi lançado na cova dos leões, esse Daniel aí, ele continua orando. Vai conferir a tua Bíblia, Daniel 5, você vai encontrar o que eu estou falando. Daniel 5 não, Daniel 5 é sobre Belsazar, o rei que zoou o plantão, profanando os objetos do templo do Deus vivo para fazer bacanal. Eu vou pregar em breve sobre essa mensagem aqui. É Daniel 6, a minha referência, sobre Daniel na cova dos leões. Tá? Vem comigo. Vamos continuar a leitura aqui para você entender. Então, o ambiente do seu trabalho pode ser o pior, mas você não tem que ser igual. Você tem que ser diferente. O ambiente do seu colégio, sua faculdade, sua vizinhança, seja qual for o ambiente, você não pode se corromper com o ambiente. Você não pode se corromper com o ambiente. A desculpa não é o ambiente, é você que tem que fazer a diferença. Mas se você não vai para uma escola dominical, não vai para um curso de ensino, não se dedica a estudar a palavra de Deus, não se dedica a orar, vai ter condição de fazer diferença onde? Com a vida desalinhada. Onde você vai conseguir fazer diferença? Não vai rolar. Vamos ao verso 6. Foi aí que um dos serafins veio voando em minha direção, trazendo uma brasa viva, que ele havia tirado do altar com uma tenaz, quando Isaías confessou o pecado. O pecado não era lábio impuro? Então o anjo foi lá, o serafim, foi lá com uma tenaz, que é tipo vamos botar um pegadorzinho de ferro, vamos botar assim, como se fosse isso. Um pegadorzinho de ferro, ele foi lá, pegou aquilo ali e botou, né, nos lábios de Isaías para purificar. Olha o 7, o que ele fala? Com ele, né, com ela, né, a brasa, tocou a minha boca e disse: de agora em diante a sua culpa foi tirada. Ele confessou. Não falei para você o que está na Bíblia? Quem confessa e abandona alcança a misericórdia? Aqui. De agora em diante a sua culpa foi tirada. Porque essa brasa tocou os seus lábios. Os seus pecados foram perdoados. Vamos para o 8. Então ouvi a voz do Senhor dizendo: quem será o mensageiro que eu vou enviar ao meu povo? Quem irá por nós? E eu respondi: eu irei, Senhor, envie-me. Olha o tamanho aqui da intimidade que Deus começou a ter com Isaías, logo depois da confissão. Deus não colocou Isaías no estágio probatório. Tem uns pregadores que ensinam isso aí, né? Que quando você peca, confessa o pecado, você fica um tempão em disciplina na igreja. Não, tem que ficar em disciplina 3 meses. Tem que ficar em disciplina 6 meses. É claro que tem casos extremos que tem que ter a disciplina, senão vira bagunça. Já preguei isso há pouco tempo aqui, o caso lá do homem lá da igreja de Corinto que estava tendo relação com a madrasta. 1 Coríntios 5, já preguei aqui, só você conferir. Mas tem gente, tem igreja que tudo bota a pessoa em disciplina. Tudo bota a pessoa no banco. Some daqui. Tem casos que tem que ser, porque senão vira bagunça, senão a igreja perde a credibilidade. Como o próprio Paulo explicou no dia lá: vou colocar esse cara em disciplina, vou excluir porque está contaminando tudo. Uma situação. Agora vem aqui comigo. Quando Isaías teve os seus lábios tocados pela brasa, foi purificado, teve o pecado perdoado, logo imediatamente o Senhor começou a bater um papo com ele. Só tinham eles dois. Só tinham eles dois. A quem eu enviarei? Quem é que vai por nós? Olha o que Deus estava dizendo. Quem é que vai por nós? Só tinha os dois. Aí Isaías olhou, não tinha outro. Ele: não, eu vou, envia. Só tinha os dois. Deus sabia que só tinha os dois. A pergunta não foi pergunta retórica, idiota. Deus sabia que só tinha eles dois. Deus estava conversando com Isaías e Isaías entendeu que essa missão era para ele. E ele entendeu e foi. Ele aceitou. E o Senhor me respondeu. Isaías falando: e o Senhor me respondeu: sim, você irá. E esta é a mensagem que você levará a este povo. Vocês vão ouvir as minhas palavras muitas vezes, mas não vão entendê-las. Vocês vão ver, mas não entenderão.
Bom, vamos combinar que nós temos visto um bocado disso aqui no Brasil. Muita gente está ouvindo a palavra de Deus, está se recusando a entender. Está com mimimi, aí vem para a internet dizer que a gente é intolerante, porque a gente vem e denuncia o pecado conforme está na Bíblia. É verdade também que tem lideranças cristãs que andam exagerando aí, andam fazendo umas distorções, e pregar a palavra de Deus não significa ofender as outras pessoas das outras religiões. Vocês nunca me viram fazer isso aqui. Vocês podem pesquisar os meus mais de 270 vídeos que tem aí no meu canal no YouTube. Podem ver um por um. Tem 272 para ser mais exato. 273 com esse que eu estou fazendo hoje. Vocês não vão me encontrar ali falando mal de outras religiões. Eu me recuso, não aceito que isso apareça em comentários nos meus vídeos. Se aparecer, eu vou responder, vou dar uma chamada na pessoa que estiver fazendo esse tipo de coisa, e se insistir eu vou bloquear. Não tenho tolerância para ficar. Aí eu não tenho tolerância para permitir que haja intolerância nos comentários relacionados aos meus vídeos. Não vou permitir, não. Não estou aqui para isso, não concordo com isso, não aceito isso. E as minhas pregações, normalmente eu denuncio isso. Denuncio a intolerância. Vamos lá. Verso 10. Deus continua falando para Isaías: torne insensível o coração desse povo, tampe os ouvidos e feche os olhos deles. Assim, eles não verão com os olhos, não ouvirão com os ouvidos, nem compreenderão com o coração, para que não se voltem para mim e sejam curados. Deus aqui estava cansado dos pecados do povo. Aí vem alguém que diz que usam a verdade bíblica. Deus é amor. Deus é amor. Só que se recusam a entender essas coisas aqui, ó, que tem hora que até a paciência de Deus acaba. Aqui é uma demonstração clara que a paciência de Deus estava acabando com o povo. A paciência de Deus com o povo, melhor dizendo, estava acabando. Deus estava com a paciência dele na tampa, no limite. Entendeu? E aqui ele mandou Isaías denunciar isso aí, e entrou o tratamento do próprio Senhor. Isaías foi um dos profetas que veio avisando, até que depois Judá foi invadida pela Babilônia. Vamos lá, verso 11. Eu perguntei então: Senhor, até quando isso vai durar? E ele respondeu: só depois que as cidades forem destruídas e fiquem em ruínas, sem habitantes, até que as casas fiquem abandonadas e os campos completamente arrasados. Aqui Deus já estava falando para Isaías que isso ia acontecer. Era a sentença que Deus já estava dando com relação à invasão de Judá por parte da Babilônia. A invasão aconteceu mais ou menos uns 100 e poucos anos depois. Jeremias veio já entregando a profecia que já não tinha mais jeito, já tinha dado ruim. Porque Isaías, Miqueias, Amós, Oséias foram levantados para avisar: ó, toma tenência. Sendo que já estudamos isso, Amós e Oséias profetizaram em Israel, Isaías, Miqueias profetizaram em Judá, Jeremias também. Israel foi invadida primeiro pelos assírios. 2 reinos, Israel foi invadido primeiro. Oséias profetizou para os últimos reis de Israel. Entendeu? Logo depois das profecias de Oséias, Israel foi invadida pelos assírios. Entendeu? E aí, uns 100 anos depois, Judá foi invadida pelos babilônicos. Verso 12. Até que o Senhor até que o Senhor afaste para longe dela os homens e a terra fique completamente destruída e abandonada. Então, essa foi a sentença que Deus deu, entendeu? Mas mesmo que fique uma 10ª parte no país, ela também não vai escapar e será destruída. Israel será como um terebinto e um carvalho derrubado, que deixam um toco. Esse toco representa a santa semente que voltará a crescer. Então, no meio disso tudo aí, dessa destruição toda,
vai ficar uma pequena parte que aí cresceria, entendeu? Porque aquilo já estava tão errado que já não tinha mais jeito, a sentença foi dada. Então Isaías foi o profeta que a partir daí foi levantado e começou a denunciar os pecados do povo, dos reis, dos nobres. Isaías profetizou muito no meio dos reis, dos nobres, era a praia dele, era o ambiente dele. Enquanto Miqueias profetizou mais ou menos na mesma época que ele, em algum momento eles se cruzaram por ele profetizando, Miqueias era mais no meio do povo, porque Miqueias era um agricultor, então era um cara mais acostumado a falar a linguagem do povo ali e tal, profetizando. Enquanto Amós, que era também um agricultor, cultivador de figos, né, de figos silvestres, né, figueira brava, né, saiu de Judá para profetizar em Israel, mais ou menos na mesma época que Oséias e tal. Um pouco depois tem mais uma diferençazinha entre um e outro, tal. Mas foram para lá para avisar. Você teve um pouquinho antes Elias profetizando para Acabe, desafiando o povo de Israel a adorar somente a Deus, a história que vocês conhecem, que o holocausto, que o fogo desceu, consumiu o holocausto, o fogo, a água, vocês conhecem a história. Então Elias profetizando em Israel. Então, esse foi o começo do ministério de Isaías. Tá? E Isaías começou já passando por um processo de alinhamento, quando ele foi chamado. O que quer dizer que eu e você podemos ser chamados a qualquer momento para fazer qualquer coisa na obra de Deus. Deus pode escolher primeiramente esperar a gente se tornar alinhado diante dele, porque o convite está sendo feito agora para todos nós, a começar por mim. O convite está sendo feito para que nós entremos no processo de alinhamento, para que nós comecemos a tirar das nossas vidas aquilo que não pertence ao Senhor, que não agrada ao Senhor. Somos convidados a isso. Deus pode estar esperando que isso aconteça para nos chamar, para nos levar para patamares grandes. Mas Deus pode, de repente, ou estar com pressa, ou querer tratar conosco e nos chamar ao mesmo tempo, como aconteceu com Isaías. Deus deu a ele a visão, ele entendeu quem ele era. Deus fez uma coisa didática aqui, mostrou Isaías, ele se apresentou, Isaías deu a ele aquela visão linda que a gente compartilhou aqui no texto. E Isaías entendeu através da visão quem ele era, tanto que ele ficou com medo de morrer. Nós lemos aqui o texto. Ele entendeu a natureza do pecado dele. Ele entendeu quem ele era, confessou e teve o seu pecado perdoado. E na mesma hora Deus colocou ele, vamos embora trabalhar então. Já te perdoei, já te purifiquei, tá, vamos embora, vamos trabalhar, vamos fazer minha obra. E assim Isaías foi. Então, para poder fechar, eu quero concluir então fazendo aqui um amarrado e vamos fechar. Vamos lá. Deus é soberano, ele chama quem ele quer na hora que ele quer, independente de estarmos alinhados ou não. É soberania dele. Primeiro lugar. Segundo lugar, quem tem encontro com Jesus não pode ter a vida do mesmo jeito, não pode continuar se comportando da mesma forma. Então o alinhamento já deve começar a partir desse momento. É pedindo a Deus sabedoria, discernimento, começar a tirar o que não agrada, o que não convém. É modificar roupa, modificar linguagem, modificar amizade, modificar procedimento, tudo. Começar. Selecionar o que vê na televisão, o que vê na internet, o que vê nas redes sociais. É selecionar o que posta na internet, o que posta nas redes sociais, o que curte lá, o que comenta, o que compartilha. Então isso já começa o alinhamento aí. Tá? E é constante. Esse alinhamento é constante. Não é porque eu estou falando aqui, tá? Deus está me usando, eu estou falando para você, você está entendendo? Precisa fazer? Glória a Deus, faça. Mas daqui a um tempo, faça de novo, independente de você estar ouvindo essa mensagem ou outra. Vá fazendo. Adquira esse hábito de toda hora se passar em revista para ficar se alinhando. Colocando a sua vida no prumo novamente. Vamos lá. Nós aprendemos aqui com o texto que é necessária a confissão do pecado. Reconheceu? Confessa. Reconheceu? Abandona. Reconheceu? Não joga a culpa nos outros. Assuma sua própria culpa.
Tudo isso nós aprendemos aqui. Seja sujeito homem, seja sujeito a mulher, assuma sua própria culpa. Aí eu traí meu marido porque ele não me dava atenção. Você traiu porque você quis trair. Porque se o seu marido não lhe dava atenção, era só você conversar, era só você falar, e se tivesse ruim até separar, procurar ajuda do pastor, sei lá. Mas trair não. Traição não é sentimento, traição é escolha. Se você está ouvindo isso aí, você sabe o que é para você. É porque você sabe que Deus está falando para você. Mulher ou homem. Ah, eu traí minha mulher porque eu chegava, ela nunca tinha tomado um banho, eu chegava, ela estava sempre não sei o quê, sempre botando a desculpa. A culpa é tua. Você escolheu trair. Você poderia ter chamado para conversar, procurado ter tratamento, terapia, qualquer coisa. Menos trair. Traição é escolha, não é sentimento, é escolha. A gente aprende a matar um leão por dia, matar as vontades da gente. Tá? O jejum ensina a mortificar os desejos, mortificar as vontades. Vontade a gente tem de fazer muita coisa. Eu estou um pouquinho acima do peso, vontade de comer um chocolate aqui eu tenho agora. Mas eu posso? Se eu estou um pouquinho acima do peso, eu tenho que tentar segurar minha onda um pouquinho. Vontade, entre ter a vontade e dar vazão à vontade, há uma diferença grande pra caramba. Tá? Há uma diferença bem grande. E isso é escolha. Por isso que a maioria das mensagens que Deus me dá, Deus sempre me dá com esse tipo de escolha. É escolha. Você pode querer continuar vivendo a vida zoada, não querer colocar sua vida no prumo novamente, é uma escolha sua. Sansão viveu assim, e você conhece a história, já preguei aqui. Você conhece a história de Sansão. Até um livro sobre a história dele eu já escrevi, em breve vou publicá-lo. Viveu a vida dele toda zoada, toda desalinhada, e deu no que deu. Enfim. Só até aqui foi o que o Senhor ministrou no meu coração, e o tema da mensagem é: quem é alinhado escolhe colocar sua vida no prumo novamente quando ela entra em desalinho. Que Deus continue abençoando a sua palavra e que ela continue fazendo morada nos nossos corações. De Lodebar para Wonderland. Excelente dica de leitura. Eu falo como leitor e eu falo como autor do livro. Como leitor, eu falo que ele é um livro dinâmico. Ele vai levar você, inclusive, para viajar por várias etapas da vida do Brasil. Por exemplo, quando eu conto cada história, eu situo ela numa determinada faixa de tempo. Então tem uma história aqui que eu conto, que eu menciono, por exemplo, 1984, quando o Brasil viveu a direta já. Tem uma história que eu conto aqui, 1990, quando o país estava passando pelo plano Collor. Tem uma que eu conto aqui que se passava mais ou menos ainda na época da ditadura militar. Então você vai conseguir se situar um pouco até nessas fases mais recentes do Brasil, tá? De Lodebar para Wonderland, um livro que tem 11 histórias baseadas em fatos reais, tipo a história do Rafael, um garoto que foi criado na igreja, quando foi trabalhar ficou curioso para conhecer as coisas do mundo e acabou se atrapalhando lá. Porque é aquela história do ditado popular que diz: pobre que nunca comeu melado, quando come se lambuza. Pois é, se lambuzou todo lá no mundo, e aí você vai conhecer a história dele todinha aqui, entendeu? Como Jesus mudou a vida dele. E eu tenho também aqui a história do Júlio César, um cara bem sucedido no banco que ele trabalhava, só que ele começou a se achar um Deus, né? Um cara que conhecia a palavra, sabia que era Deus que estava abençoando ele, mas ele começou a achar que era ele com as próprias forças, e aí começou a cometer umas fraudes dentro do banco. Mesmo ele apresentando bons resultados dentro do banco, as fraudes foram descobertas e o mundo dele veio abaixo, e você vai ver aqui, ó, o resultado da história aqui dele, tá? E tem também do pastor Marcelo, pastor meio fanfarrão, bem intencionado, a igreja na mão dele crescia, mas ele começou com aquelas... Essa bobajada que a gente vê no dia de hoje aí, rajada de jejum, rajada de oração, não sei o que, tal, que eu faço, desfaço, aconteço, acabo com a pomba gira. Deu de cara com a própria. Tá aqui a história. Tá aqui a história.
Deu de cara com a entidade, está aqui. Aqui você vai aprender um pouquinho. O que a soberba faz com o pregador da palavra? O que a soberba faz com o servo de Deus? Está aqui a história dele. Então, ó, leitura bacana, dinâmica. Tem 92 páginas. Você já viu que é um livro que é relativamente pequeno. 92 páginas para você aproveitar, para você se edificar, para você dar de presente para alguém que você ama, para você evangelizar alguém por meio dele, para você usar esse livro aqui como um mecanismo para levar a palavra de Deus para alguém, para mostrar que Jesus pode fazer tudo na vida dele, tá? Aqui, para você edificar a sua vida. Estou deixando aí os links de venda, tá bom? Nos comentários, só você clicar, adquirir. E é isso aí. Que Deus abençoe sua vida através dessa leitura, que você tenha uma excelente leitura. É tudo que eu desejo. Continue combatendo as fake news. Elas são instrumentos do mal, são instrumentos do demônio, são instrumentos de Satanás. Só servem para destruir relações de trabalho, de família, de irmãos em Cristo. Só serve para isso. Só serve para disseminar desinformação. E é pecado aos olhos de Deus, tá? E é crime diante da lei dos homens, tá? Não custa te lembrar. Muito obrigado pela sua inscrição. Deus abençoe sua vida. Mas não esquece de dar um like aí no vídeo. Não esquece de comentar, de compartilhar. Se você estiver me vendo aí em outra rede social, não esquece de clicar aí, onde for, para dar sua aprovação, tá? Onde quer que seja aí o sinal para você aprovar o vídeo, faz isso aí para mim. Comenta, compartilha, tá? E que Deus abençoe a sua vida também. Você que ainda não se inscreveu, se inscreve aí, clica no sininho, deixa o like, comenta, compartilha. Não esquece de fazer isso. Assim você me ajuda a levar a mensagem adiante. Muito obrigado porque você parou para prestar atenção, para me dar atenção. Muito obrigado porque você ficou até aqui, teve paciência para ver esse vídeo. Eu espero você no próximo vídeo. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê paz.